nosso papo vai voar. Primeiro porque eu tô com um dos maiores nomes da educação nacional. Simples assim. Ele é um cara que tem uma trajetória longa, profunda, rica e transformadora. O Christian, junto com a sua equipe, assessora centenas, milhares de instituições de ensino no Brasil todo. Não acho que alguém não te conheça. Acho difícil que alguém no mundo da educação não te conheça, mas se tiver um ser humano que não te conhece, fala um pouquinho quem é o Christian, o que você faz, e a gente começa a nadar no mundo do conhecimento. E esqueceu do amigo, né? A gente se conhece há quanto tempo? Nossa, acho que uns 20 anos, pode ser. Era dois moleques. Dois Hoje ele com moleques. essa barba branca, eram dois moleques sonhando em mudar Muito o mundo, tempo, né? É verdade. Bom, eu sou Christian Coelho, CEO do Grupo Habit, que é uma consultoria 360 graus. Então nós fazemos as escolas crescerem de uma forma holística. E eu nasci dentro de escola. Minha mãe foi dona de escola, eu vivi até os 30 anos no Dragãozinho e no Poerimonte. Então, aí quando eu resolvi, ela fechou não, ela vendeu a escola, estava bem idosa, vendeu a escola, ficou triste até hoje, tá? Até hoje ela não se conforma de ter vendido, se arrependeu, na época eu também falou não, eu disse não. Aí eu tinha uma formação na área de gestão e eu acabei entrando para o mundo para ajudar as escolas a crescer de forma sustentável. Perfeito, perfeito. Você foi convidado aqui por um motivo muito importante. Porque a gente vive hoje, né, Cristian, um mundo tão maluco, acelerado, a gente estava falando há pouco, um mundo cansativo. E a nossa temática hoje é liderança. Então, quem vai nos ouvir hoje é um gestor, é um mantenedor, é um professor, é um líder. Vamos começar do simples. Vamos Na lá. tua percepção, o que é liderança? O que significa ser um líder? Outro dia eu estava conversando com um mentor meu, um outro consultor e uma outra consultoria. Ele disse assim, Christian, vamos resumir, né? É óbvio que liderança é bem ampla, mas ele falou assim, sabe qual que é o teu papel dentro da Habit? É ensinar. Esse é teu papel. Isso ficou na minha cabeça o tempo todo. Que às vezes você fica de mau humor, né? Sim. Às vezes você tem que... Acontecem, né? Questões no dia a dia. Sim. Mas aí eu coloco isso, eu lembro disso. Eu falo, meu papel é ensinar. Aí eu sento e ensino. Eu acho que esse é o resumo da ópera. Então, o líder é um professor, é um educador. É um educador. Andragógico, né? Mas é um educador. E aí, na tua percepção, o mundo escolar, o que você vem percebendo? Se a gente olhar os últimos anos, o que você vem percebendo de grandes mudanças? Porque cada cenário, né, você tem o mundo dos bancos, o mundo das indústrias farmacêuticas, o mundo está nessa transformação frenética, mas o mundo escolar é muito peculiar. E a gente vive nesse mundo e o que você vem percebendo, mas em termos de luz e sombra, o que melhorou e o que você vê de problemas e BOs desse nosso mundo que a gente ama e está tão dentro dele? Eu acho que o Oceano Azul e o Vermelho estão hiperconectados. As mudanças dos últimos 10 anos foram maiores que desde 1500, quando o Padre Manuel da Nóbrega trouxe a primeira escola para cá. É inacreditável as mudanças. Primeiro, consolidação do mercado. Tá. Então, esses grandes grupos estão abrindo muitas escolas. Né? Então, acaba dividindo o bolo. Número 1, escola pública está se associando com as escolas privadas, estão virando as público-privadas e estão melhorando a qualidade. Então, uma coisa boa. Educação pública está melhorando, começando pela educação infantil. Eu acho que agora também existe uma preocupação mais holística das escolas. Descobriram que não é só se a criança come mal, ela não vai bem, ela tem problema de aprendizado, se ela não dorme bem, se ela está com uma hiperconexão, problemas emocionais, que é o que você é extremamente expert. Então, eu acho que essa mudança, né, de enxergar a criança como um todo, eu acho que é a principal mudança. E também, a pandemia mostrou um negócio. Sala de aula, não, é insubstituível. Né? Sala de aula é insubstituível, deixou claro. A tecnologia, ela ajuda, mas ela não é premissa. Eu acho que foi isso. Então, nisso a gente concorda plenamente.
tecnologia sozinha não faz mudança. Não faz mudança. Eu não sei se você concorda, mas eu tenho uma percepção que aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos de vamos colocar tecnologia e luz eletrônica e vamos encher de aparatos incríveis, lindos, que atraíam os olhos de familiares, hoje a humanidade está dando um passo para trás. Né? Proibição do celular, hoje está voltando a escrita, o olho no olho. E aí, para um líder, né? Como construir um ambiente onde as relações fluam? Porque acho que você vai concordar comigo. Eu posso ter a tecnologia mais incrível do mundo, se o professor não tiver afim, acabou. Se a equipe não tiver motivada, cara, a escola se esvazia. Né? Como construir um ambiente seguro, produtivo, bom para trabalhar? Vamos lá, vamos para o simples. Então vamos lá. Escola é professor em sala de aula, né? Ou no sentido amplo da sala de aula. Uhum. Agora aqui, a minha especialidade é gestor. Então, como nós estamos conversando também com muitos gestores, a área de coordenação, que eu acho o cargo mais difícil da escola, coordenação. É. Porque olha para cima e olha para baixo. Eu acho que é uma das funções mais difíceis. Também tem, acho que igual tem astronauta, que também é complicado, mas tá elas por elas aí com a coordenação. O que eu percebo, então, a gente estava comentando antes. Eu fiz 2 webinários esses dias, anteontem e a semana passada, com os parceiros da Habit. São mais ou menos 6, 7 mil líderes. Uau. E já estão cansados. A galera já está falando, Cris, eu estou cansado, quando que é o Natal? O ano começou agora e já estão cansados. Uma dica que eu dou é que a liderança tem que estar associada à gestão, à organização. A pior coisa que tem é uma sensação comum, é que as pessoas, é aquela sensação de missão não cumprida. Terminou o dia, falei, eu não consegui fazer nada. Isso gera o quê? Gera ansiedade, e a ansiedade gera o quê? Vou comer um monte de coisa, e aí vai, né? Você concorda com isso? Eu concordo. E justamente eu quero trazer algumas reflexões sobre isso, mas depois. Primeiro eu quero te ouvir. Vamos lá, eu estou te ouvindo, estou vendo o papo, eu também estou cansado, também estou estressado. Organização. O que é um dia? Como viver um bom dia sendo gestor? Depois a gente vai falar do professor. Então vamos lá, eu sou o gestor, vou abrir uma escola nova. Me ensina a viver. Você falou de educar. Me educa a viver um dia bom. Um dia produtivo, um dia que eu vou chegar à noite com alguma paz, mesmo sendo um gestor escolar, me ensina, vamos lá, quero aprender. Aula 1, rotina, reuniões de horários fixos, então reduz a ansiedade então vamos lá, vamos pegar nosso calendário e vamos subdividir, eu não sou líder, então eu tenho que falar com as pessoas, com meus departamentos, também a coordenação com professores, então assim, para reduzir essa sensação de missão não cumprida, número 1 é criar um calendário, rotina diminui a ansiedade e com horários fixos, porque tem constância e periodicidade. Então, para você ensinar, a minha formação é andragógica, né? Educação de adultos. Você precisa ter constância e periodicidade. Sabe o que muitos gestores fazem? Pede uma coisa para a pessoa fazer, ela não faz, deixa debaixo da minha asa. Aí vai acumulando, só que a asa é desse tamanho aqui, vai acumulando. Então vamos lá, constância e periodicidade, horário fixo, reuniões de horário fixo. Não, mas o dia, vamos lá. Primeiro, meu dia, acordei, começo com que eu acordei. faço? Dentro dos meus horários fixos já está programado. Isso. Aí eu vou fazer, como tiro, primeira coisa, eu tiro da frente as questões emergenciais. Aí tem uma planilha chamada Planilha de Eisenhower. Depois joga no Google, vocês vão gostar. Que eu fiz esses dias um teste que você começa pelas questões urgentes, tira da frente, depois você faz as prioridades e quando sobra o tempo, você vai fazendo, vai seguindo. A gente faz ao contrário. Então, primeiro nós fazemos as coisas que são mais simples. E aquela mãe que eu tenho que conversar, que eu tenho que ligar, que vai dar problema, eu vou jogando para frente. Vou jogando para cima. Então, são algumas coisas que são prioritárias e que, de repente, eu não acho, vira o quê? Emergencial. Então, isso é uma questão organizacional e gestão de tempo. Mas você não acha que a gente vive hoje uma certa cultura de todo mundo trabalha no SAMU? O que quer dizer isso? Porque tem a sensação que, assim, o diretor, coordenador, gestor, sei lá, está lá numa baita reunião importantíssima com os professores, olhando o plano político-pedagógico, aí de repente,
bate alguém na porta, chegou o pai da Joana. Gente, eu vou lá falar com o pai da Joana e largo o povo lá e nunca mais vai falar. Síndrome da porta aberta. Tem reunião que eu não consigo fazer, visito a escola o tempo todo. Síndrome da porta aberta. Por isso então, que às vezes... o modo SAMU, tem que apagar incêndio toda hora. Parece a sensação que o coordenador não faz nada. Por quê? Tocou o telefone, tem que atender. Tem que atender imediatamente a mãe. Porque é extremamente importante, senão a mãe vai ficar chateada. Outro dia eu liguei para o meu médico. Falei assim, posso falar com o meu médico? Eu não estou me sentindo bem. Aí a menina, a assistente dele, falou assim, não, ele não pode, que ele está fazendo uma operação cardíaca. Eu falei, como assim? Como assim? Eu preciso falar com ele agora, interrompe isso daí. Se o médico, que é tão importante, né, quanto um professor, quanto... acho que as duas coisas mais importantes, educação e área de saúde e de educação, por que eu, tudo bem, eu vou esperar ele fazer uma operação e eu posso interromper a coordenação imediatamente. Então acabar com essa história de síndrome da porta aberta. O que você vai falar com a mãe? Você vai dizer o seguinte, olha mãe, é emergencial? Quer que eu interrompa o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma capacitação de professores. 99% é para saber se o filho está bem. São detalhes, quero saber do passeio, que ela pode ligar. Tem que ligar depois, tá? Tem que dar um feedback depois. Acho que é isso. Então você está falando de organização e de saber lidar com a frustração. Porque você concorda que muitas vezes é o medo de perder aquela mãe, é o medo de perder aquela matrícula, é o medo de ser mal visto. Então a gente está falando de uma carência. Sim. Uhum. Na tua percepção, quais são os maiores medos dos gestores hoje, além de perder aluno? Eu acho que o principal é esse, perder aluno. Tem eu não sei medo, mas o que eu escuto de reclamações. Número 1, não é aí é medo, perder aluno. Mas a maior reclamação é número de faltas demasiado e as pessoas, os colaboradores, de uma forma geral, desmotivados. Essa é a grande reclamação. E por que isso? Eu tenho minhas hipóteses, quero ouvir as tuas. Por que está tão difícil o mundo da escola? Eu estava lendo esses dias, eu não tenho certeza, tá? Mas eu estava lendo uma pesquisa que... Aí eu juntei a pesquisa... Você é o especialista nisso, então me ajuda, tá? Eu juntei a pesquisa com Jung. A pesquisa diz que as gerações novas são mais imediatistas, menos resilientes, é aquele mundo do Google que tudo muda rápido demais, então não aprofunda tal. Eu estou vendo isso também nos mais velhos. Então, uma hipótese, se isso é verdade, está tendo a primeira vez que uma inversão geracional. Então, Jung não fala que as gerações vão mudando para frente? Eu acho que por esse novo público, os mais jovens, estarem nesse mundo conectado demais, rápido demais, efêmero demais, e como eles estão se mostrando muito, os mais velhos, a minha idade, por exemplo, está sendo estimulado de forma inversa. Tem alguma coisa a ver? Tem. O Maslow, Abraham Maslow, é muito conhecido pela pirâmide de necessidades, mas tem um trabalho dele que é tão ou mais interessante. Ele fala que nós estamos nos vendendo barato demais na história. Se você olhar, 3 em cada 4 doenças atuais são evitáveis. Se você olhar o que você está falando aqui, puxa, vamos nos organizar, deixa eu ter minha agenda, deixa eu ter regularidade. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe como comer, mas a gente nunca teve tanta gente obesa. Todo mundo sabe que se você quer ter uma educação financeira, você tem que gastar menos do que você ganha, né? Mas a gente está se habituando com uma vida de aparência. A gente está se habituando a se anular, a se esquecer, a ter uma pressa para buscar sabe-se lá o quê. Veja, quando alcança, pula para o Você chegou aqui e perguntou, e aí, Léo, tá correndo? O que eu te respondi? Não. Você não ficou meio estranhado? Eu achei, foi a primeira pessoa... esse vagabundo? Não, a primeira pessoa que eu escutei... Meio vagabundo. Não. Eu te conheço bem, mas eu estranhei. Estranhei e fiz uma meia-culpa. Falei, putz, então eu acho que eu tô correndo demais. Atrás do quê? A gente tá se anulando como ser humano. A gente caiu nessa mentira de que mais é melhor. Eu estou começando a entender na minha vida, também como gestor, como professor, como ser humano, como psicólogo, que ou a gente revê nossa gula ou a gente vai morrer de fome existencial. Porque a gente nunca teve tanta solidão, tanto estresse,
tanta depressão, tanta automutilação, tanta desconexão, tanto burnout nas escolas. Nossas escolas estão doentes. Eu vejo, não sei se você ouve isso, eu vejo colegas falando assim, parece que eu estou trabalhando no hospital psiquiátrico. Todo dia. Eu não estou numa clínica psicológica, eu não tô mais numa escola. Mas de quem é a responsabilidade? É nossa. É nossa como líderes, como professores, de começar a olhar o nosso projeto de vida. Qual é o meu projeto de vida? O que eu estou projetando para a minha vida? Como eu estou fazendo o projeto do meu dia? Então, eu queria te ouvir mais, né? Me ensina. Você estava começando a me ensinar. Uma outra dor que os líderes falam. Eu peço as coisas, as pessoas não fazem, fazem errado, e as pessoas respondem à cobrança e não ao pedido, aí eu trago de volta. Aí eu faço, existe uma sobrecarga. Qual que é a minha dica concreta? Lembra então assim, calendário, horário fixo, constância e periodicidade e ata e pauta. Aí você não trabalha para a pessoa, você trabalha junto com a pessoa. Então vamos lá, fizemos uma reunião. A reunião tem que ser no máximo 1 hora. Senão, senão é 2 horas. Uma de fofoca, muito chato. uma de 30 minutos de fofoca, 30 minutos de falar mal das pessoas e aí vai. Ou mais, né? Ou mais. Então vamos lá. Primeiro, tira da frente o que é prioridade da reunião, escreve os combinados e na próxima reunião, curta, você bate. Então, você não descobre o problema antes do evento. Festa junina, daqui 1 mês antes da festa junina. E aí, como estão as coisas? Festa é final do ano. Como que estão as danças ou as apresentações? Está tudo bagunçado, isso, aquilo. Então deixa que eu faço, dá bronca, ansiedade. Não. Se você tem um cronograma, ata e pauta. Você constrói o processo. Então são metas para chegar num objetivo. E você acha que, em geral, acha não, né? Você vive isso no seu dia. Você percebe que, em geral, gestores, diretores, coordenadores, está treinada nesta habilidade, porque tudo isso que você está falando tem uma técnica. Como é que eu monto um planejamento, como é que eu olho o meu ano como um todo. Você acredita que as pessoas têm esse conhecimento ou ainda estão aprendendo a fazer isto? Estão aprendendo a fazer isso. Então tem um ato de humildade aí de entender. Muito, muito. E às vezes sabem, mas aquela intuitivamente. coisa... e tem aquela questão assim, escola... Até um tempo atrás, não precisava se profissionalizar tanto. Porque o diretor, como que ele sabe das coisas? Pela umidade relativa do ar. Então ele entra e ele saca vai sentindo, as coisas. É um negócio não acredita. E é verdade. Mas não deu certo. E é verdade. Sim. Só que agora, num mundo, no mar vermelho, com tanta competição, e quem está chegando não é bobo, né? Não. Né? Não tem mais escola boba, tá todo mundo se profissionalizando. Aí só o sexto sentido não está adiantando. Só que eu fazia... O que eu escuto mais? Mas Cris, eu fiz isso há 30 anos, sempre funcionou. Você não usa a mesma calça de 30 anos atrás, nem vê a mesma televisão, nem anda com o mesmo carro. Uma parte tem que aprender e a outra tem que reaprender. Perfeito. Você concordaria, então, que a humildade tem que ser entendida como a mãe da sabedoria? Perfeito. Se a gente não tiver um líder, um gestor, um professor humilde, a gente vai cair na ilusão do óbvio. Porque o que é óbvio para mim tem que ser óbvio para o outro. O jeito que eu faço é o único que tem que fazer. Então, você está falando de ensinar. Então, você está convidando o nosso telespectador, nosso ouvinte, a começar a olhar. Eu tenho habilidade de gestão de tempo? Eu sei manejar bem uma agenda? Eu sei delegar com responsabilidade. Eu me comunico claramente, porque tem isso também, né? Muito, erro de comunicação gigantesco. Né? Eu lembro um curso que eu fiz no Sebrae. O Sebrae tinha a formação de jovens empreendedores há 1000 anos atrás. Hoje, tem. 1000 anos atrás. E aí, dos cases que eles comentaram foi que um gestor chegou para o estagiário e falou assim, olha, eu quero 100 metros deste cabo. Um cabo grande de fio, aqueles caríssimos. E aí o moleque cortou 100 vezes de 1 metro e carregou no caminhão. Imagina um custo louco, patético. Só que aí de quem é a responsabilidade? Do estagiário que cortou errado ou do gestor que não soube dizer? Então, eu tenho a percepção, Cristian, que a gente está precisando de um choque de profissionalismo nas escolas. Quem faz o quê? Quem responde a quem? Porque o que eu vejo e quem faz o quê, de que jeito? Porque eu vejo que às vezes você tem um monte de gente fazendo um monte de coisa e não está claro no organograma
Não está claro no sistema de fluxos, processos e pessoas quem faz o quê? Como é que eu vou ser avaliado? Você concorda que a gente carece muitas vezes de um choque de profissionalismo no ambiente escolar? Porque você espera do professor uma coisa que é o orientador, você espera do orientador a função do coordenador. Você concorda que tem às vezes uma certa confusão de papéis? Não, totalmente. E outra coisa, a maioria das pessoas, ou quase ninguém, erra porque quer. Eu estou com Sim. vontade de fazer uma besteira hoje. Sim. Não. Falta de comunicação, principalmente falta de comunicação. E expectativa, né? Às vezes é uma coisa importante e ele não tem consciência que é tão importante assim. Por isso que eu falei da priorização. Mas a questão de gestão é todo mundo faz tudo. É a mesma coisa. Sempre faço muita comparação com a área médica, né? Todo mundo faz tudo. Também naquele mesmo hospital, visitei e falei assim, nossa, eu estou com uma dor de estômago, alguém pode ver meu estômago? Acho que eu vou ter que operar da apêndice. Aí a secretária, deixa eu te ajudar. Ela falou assim, pô, tudo bem, o porteiro pode te atender, a secretária... Não, cada um no seu quadrado. Vamos dividir, então, a escola numa tríade. Boa, vamos lá. Produto, serviço, pedagógico. Financeiro, administrativo, precisa, porque tem que pagar conta. E venda, marketing, vende marketing, atendimento vende marketing, que é o tendão de Aquiles, tá? Porque a escola não precisava vender. As pessoas, até o nome é feio, venda, né? Venda, era uma coisa meio feia. Só que agora não. Tem uma escola do lado da outra. Tem que se assumir. Tem que assumir como uma empresa. escola uma do empresa. lado da outra. Então, se você não souber vender, você ganha pelo quê? Pelo preço. Pelo desconto, que é horrível. Mau isso, negócio. Que repressifica o mercado para baixo. Então, começa o organograma pela essa tríade. Aí, quem é responsável por essa tríade? Escola não tem organograma, tem personograma. Porque um faz aqui, outro aqui, que não tem problema. Eu já me adaptei a isso, tá? Nós fazemos 1.400, 1.500 organogramas por ano. Uau. Assim, né? Deveríamos fazer. As escolas deveriam fazer. Quem é o responsável pelo pedagógico? Às vezes a escola tem duas sócias, as duas no pedagógico, 4 coordenadoras. Quem é venda? Ninguém. A recepcionista. Coitada, ela atende o telefone e tem que vender. Ou então coloca a coordenadora. Não, porque ela detém o conhecimento. Gente, não dá tempo. Ou seja, fazer de modo artesanal, vamos vendo, não funciona mais. Não é sustentável. Hoje, não é sustentável. Tem que ter um responsável pela tria, pelo setor. Agora, você falou que um dos pontos mais importantes, eu concordo, é venda, marketing. Você concorda que uma boa aula é o elemento mais divulgador da escola? Porque eu tenho essa sensação, é um feeling meu, tá? Não é minha especialidade. Mas eu tenho a sensação que o aluno saca quando o professor está afim. O aluno saca quando o professor realmente está preparando. E aí, nessa fala, no clube, na piscina, no condomínio, o marketing se potencializa porque o aluno saca que está sendo bem preparado. Agora, quando ele saca que o professor não está nem aí, o professor está desmotivado, está nivelando por baixo, o professor não está interessado, você pode fazer um marketing que forma a comunidade escolar sabe que ali alguma coisa está doente. Todos os alunos vêm. Quanto melhor a escola, menos marketing, é uma regrinha. E todos os alunos vêm da indicação, 100%. Só que tem 2 tipos de indicação. Tem a indicação direta, vai lá que a escola é boa, 33%, 34%, acabou de sair uma pesquisa, ontem. 34% vai lá que a escola é boa. Esse não precisa nem atender bem. Não vou te atender. Vai sim que eu quero fazer matrícula. É indicação direta. Mais ou menos 1 para 4. E depois a indicação indireta. Eu ouvi falar que a escola é boa, mas eu não lembro onde. Na festa, no clube, em algum lugar. Se eu ouvi falar que a escola é ruim, não tem milagre, não tem marketing que resolva. Agora, eu ouvi falar que a escola é boa, aí precisa de uma coisa, a publicidade serve para quê? Para start. Pum. Lembra dessa escola? Putz, lembrei. Se eu ouvi falar que a escola é boa. Então, todos vêm do boca a boca, 100%. E quem gera boca a boca? Professor. Tá, e aí vamos falar um pouquinho agora desse ser humano tão peculiar, fundamental, né? Que, na minha opinião, é o maior patrimônio da escola. Sim. É o maior capital humano. Então, eu costumo falar, e no OPE a gente vê isso, né? A gente tem que aprender a mimar, cuidar, amparar, acolher e humanizar o professor. E eu vejo que as escolas estão fazendo pouco isso. Sala do professor, em geral, é feia. O uniforme do professor é capenga, horroroso. Cafezinho frio. E aí depois reclama que o cara está com burnout, mas você não oportuniza um momento de
de capacitação, de acolhimento, de cuidar com saúde mental, de inspiração. O cara atrasou 1 minuto, bronca. O cara fez 15 coisas ali e não fez mais que obrigação. Eu tô vendo certo? Eu que sou alarmista. Ontem eu escutei 2 consultoras minhas dizendo assim, que a gente estava falando de inflação e tal, elas falaram assim, tem 2 escolas que tiraram o café porque o café está muito caro. Ah, então. Mas eu falei, aí coloca chá, pelo quais amor são de os Deus, valores faz dessa qualquer coisa. escola? Mas aí qual é o Tirou o valor café. dessa escola? Mas aí você vai ver essa escola, de repente a quadra é lindíssima. Brinquedão. E tablet. Valorize o que é mais importante para a educação do mundo. Grama sintética, nada contra, assim, tá? Brinquedão. E investir em capacitação porque tem que pagar hora extra, não. Mas perfumaria nós somos mestres. Então o professor é caro para a escola que tem valores errados. Podemos entender isso? Completamente. Eu escuto muito isso. Investir não quer dizer que não tenha que investir em infraestrutura. Infraestrutura é importante. Mas não é o ponto definidor. Não, por quê? Porque abrir uma concorrente com uma estrutura com um brinquedo maior, você perde aluno. Ninguém fideliza só pela infra e ninguém fideliza pelo preço. Fideliza pelo serviço, qualquer tipo de empresa. Então, e quem gera o serviço? Professor. Então, o investimento maior é no professor. E eu tenho escutado isso. Eu falo muito, tem que investir em capacitação, tem que investir. Ah, mas eu não vou ter que pagar hora extra, então não vou fazer. E eu vejo que a gente tá numa crise dupla, porque enquanto tinha esse afã da tecnologia, o tablet ia ensinar sozinho, ia sair um avatar maravilhoso, o aluno ia ficar calmo, tranquilo, resolvido e... Robô. Né? E hoje o mundo está percebendo que não, tem a lei 15.100, não pode mais celular e vai ter que investir no professor. Vai ter que investir no professor. E eu li vários estudos, inclusive do Michel Demurger, dizendo o seguinte, que esta ilusão de que investir em tecnologia é mais barato do que pessoas não se sustenta. Né? De que investir na qualificação, no acolhimento, no aperfeiçoamento, que eu não gosto do nome reciclagem, porque professor não é lixo para reciclar. Reciclagem é feio. Né? Investir em cuidados, inclusive com a saúde mental do professor, é um fator determinante para a sustentabilidade da escola. Porque se a gente pensar, quem é que quer ser professor hoje? Uma parcela muito pequena. Cada vez menor. Então, se eu não aprender a acolher, mimar, capacitar, humanizar, ou seja, cuidar da pessoa do meu professor, daqui a 5, 10 anos eu não vou ter quem trabalhe na minha escola. É uma questão de sustentabilidade da própria instituição. Você concorda com isso? Um ser em extinção tem que cuidar. A gente cuida de panda, mico, leão, dourado, porque não vai cuidar do professor. É imprescindível, sim. Professor é um ser em extinção. Acha um professor de história. É verdade. Aí as escolas ficam desesperadas querendo contratar professor. Mas aí é uma questão, não é só de acolhimento, é de respeito. Isso. Professor é mestre. Todos os países desenvolvidos... O professor... Tem uma reverência, né? Reverenciado. O professor é o mestre, é o mais importante. Entrou na sala, tem que ser... Agora, como mudar essa cultura? Eu não consigo entender bem como fazer isso. Mas eu acho que uma premissa básica para atrair esse novo... para voltar a aumentar o número de professores é valorizar. Parece meio piegas, né? Valorizar é óbvio isso. Mas você vê os outros países. Mestre. Por isso que eu não gosto de tia. Fala com a tia Carla, sei o que lá. Tem gente que... Eu não gosto. Eu acho que é acolhedor. Chama de professor. Você concorda que se o líder, o gestor, o mantenedor, enfim, for carente ou inseguro, quem paga a conta é o professor? Porque é isso. Aí o líder carente não quer perder o pai e a mãe. Não aguenta ver o pai, não aguenta ouvir o pai dizendo, eu não quero que no passeio tenha água mineral da marca tal, eu não concordo com o livro de história. Nossa. Cara, a hora que você aceita que um pai decida o livro de história, mas o livro de geografia é muito caro, não, porque a hora que você se esvazia do seu poder como gestor, quem paga a conta é o professor. E aí o que o professor faz? Ele faz uma conta psicológica. Ele fala, tá bom, eu tento dar uma boa aula, eu tento usar o livro que eu realmente acredito. E esse gestor não me olha, o que acontece? Eu também não olho o meu aluno, nivelo por baixo. Não, e não é só olhar. Olha que comum isso, hein? Comum. Eu tenho a apostila e se eu não finalizar a apostila, o pai reclama. Então, foco no ensino, azar aprendizagem. Eu tenho que cumprir,
tenho que terminar esse livro. Como assim? Então vamos entender que uma das lições de casa de um bom gestor é ele ter o equilíbrio emocional dele. Total. Gestor que tem autoestima baixa, gestor que é inseguro. Acreditar no taco, é lógico. Você vai ficar à mercê do pai, você tem que escutar o pai. Mas quem é o especialista? Não fica. O especialista não é você? Então, ponto. Você tem que acreditar nisso. Líderes que não se respeitam não são respeitados pela sua Pelos comunidade. outros. Você concorda? Concordo plenamente. E aí vamos falar um pouquinho da liderança do professor? Vamos. Né? Como é que eu ajudo um professor, inspiro, direciono? Como é que eu educo? Como é que eu fortaleço a capacidade de um professor hoje se tornar um líder do aluno no mundo de TikTok, de Instagram, de rede social, de Minecraft? Como é que ele compete com uma cabeça de um aluno que já está tão cheia de estímulo? O que você diria aí que seriam 2, 3 pontos para ajudar esse professor a ter relevância perante a mente desse aluno? Eu acho que a evolução, a se adequar ao mundo moderno é sine qua non, você não pode ficar para trás. E eu vejo ainda por exemplo, muita aula expositiva. Então você fica uma hora falando, e o mundo está girando rápido, o mundo do TikTok está girando rápido, mas e por que ele está fazendo a mesma coisa? Às vezes é imposição, porque tem que ter conteúdo. E o mundo, não estou fazendo, não sou contra conteúdo. Se vocês têm que ter conhecimento para fazer escolha, não tenha dúvida nenhuma, mas não é só isso. Não é só isso. Então, é o que eu estou repetindo o que eu disse. Eu tenho que cumprir o quê? O conteúdo programático. Né? Você interrompe o processo cognitivo da criança, faz a pergunta e responde rápido. Não tem nem discussão. Por quê? Porque você tem que bater a aula. Então, tem que ter eu acho que tem, primeiro, liberdade, maior liberdade. Segundo lugar, eu acho que liberdade é sine qua non. E segundo lugar, como que você vai se atualizar se você não tem capacitação? Me explica. Agora me fala, Mágica, quantas escolas na sua vida têm um plano claro de capacitação? Quantas escolas têm um plano claro? Lembrar. Quantas escolas têm um plano claro de carreira? Carreira. Porque aí o cara ele fala, se eu fizer um trabalho excepcional ou decepcional, eu ganho igual. Ninguém vai falar nada, ninguém vai premiar e nem valorizar. Eu só posso virar coordenadora, só que tem 100 professores e uma coordenadora. Tem que esperar a coordenadora ir embora, ficar na torcida. Então, a gente está falando de uma lição de casa e de uma mudança de olhar. E da gente aprender, quem sabe com essa nossa conversa, a gente contribui um pouco para ajudar o gestor, o coordenador, o mantenedor, o dono da escola, a entender quem é o seu principal recurso e que nada na natureza floresce sem trabalho. Perfeito. Porque educar o professor dá trabalho, mas não educar vai dar mais. É que nem escovar dente como qualquer coisa. Faz sentido isso para você? Vamos falar de business, que é a minha área? Então, assim, quem que é... Vamos falar de mantenedor, vamos falar de business. Quem é que aumenta a rematrícula e que capta aluno? Professor. Ponto. Então, você ouviu o ser humano? Professor é a pessoa mais importante. Aonde que eu tenho... Eu como empresário, hein? Não como educador. Aonde que eu tenho que investir mais? Na galinha dos ovos de ouro. Quem é que faz a matrícula? Professor. Boca a boca. 100%. Quem é que faz rematrícula? Nem se fala. Professor motivado, professor feliz. Então, o principal investimento tem que ser no corpo docente. Ponto. Aí depois o que sobrar a gente se vira. Vamos lá. Então, investir nesse corpo docente, ótimo, estamos na mesma página. O que é investir? É só pagar salário melhor? Conta que é? Também. Vamos lá. Isso é importante. Sim, no fim do dia o cara quer paga viver. A conta, isso vale. Tá. O que mais além do dinheiro? Na tua percepção. Tem as questões emocionais, que você é especialista, não tenha dúvida. Aquela história de... Outro dia eu escutei crítica construtiva. Pô, crítica é crítica. Mas existe crítica... Alguém gosta de crítica construtiva? Alguém acorda de manhã e fala, eu resolvi receber uma crítica hoje. Não. Eu acho que tem que ter feedback, sim. Tem que ter direcionamento. Eu acho que o feedback é extremamente importante. Mas colocar na cabeça, né?
Educação positiva, que aquela história de que é uma crítica para 2 elogios, papo furado, é uma crítica para 1000 elogios. Vamos focar no que é positivo. Aí vem da psicologia, né? Desde que existe a psicologia, sempre a gente focou muito no negativo. Agora, essa nova onda está mudando isso. Então, vamos sempre focar tentar o máximo possível. Você pode fazer correção, não tenha dúvida nenhuma, mas tem que tomar muito cuidado. Tem uma técnica nova chamada debriefing. Debriefing depois de 1 mês você vai dar o feedback. Você assistiu a aula do professor, depois de 1 mês você vai dar feedback. Putz, a conexão já foi, a memória de longo prazo já foi para um lado, outra para outra. Debriefing assistir uma aula, viu alguma coisa, chama e já dá o feedback imediato. A hora que ele for dormir, a consolidação no mesmo lugar. Tem muita empresa que usa muito debriefing. Eu estava fazendo um curso numa Toyota, hein? Eles têm um programa de meritocracia, eles têm o Comitê da Felicidade. Olha que legal, porque não combina às vezes, né? De uma forma do estereótipo, preconceituoso, fala, não, Toyota, Comitê da Felicidade, que tem atividades para deixar as pessoas mais felizes. Por que não tem? Eu tenho na Revit um Comitê da Felicidade. Por que não criar na escola um Comitê da Felicidade? Com uma atividade. Toda festa que tem na escola, o professor é o que trabalha mais. Não tem festa para o professor. Ele não tem tempo, ele não vai. Não tem uma atividade, uma brincadeira. E coisa simples, hein? Nada de vou gastar fortunas, não. Tem coisa simples, o potinho do elogio, você conhece? Você pega uma folhinha e divide em 2. Cada elogio que a pessoa... criar o hábito do elogio, porque crítica a gente já criou, não se preocupa. Você faz um elogio para a pessoa, elogio real. Sim. Elogio, a gente não gosta de subjetividade, nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Claro. Elogio, se aconteceu alguma coisa numa atividade, num comportamento, num traço de personalidade, você coloca o elogio, entrega para a pessoa. O elogio por escrito vale muito mais do que o elogio só palavrado, porque ele fica por mais tempo. Registra. E depois você copia a mesma coisa e coloca num vidro. E fica na recepção. E no final do mês você sorteia um restaurante e tal. Criar o hábito... Não é um negócio simples? E você cria o hábito do elogio. Eu fico pensando, você falou do simples, né? Ligar num aniversário. Educação, não é só isso, né? Ligar no aniversário, um bom dia. Agora, eu quero descer mais profundo agora. As escolas estão se constituindo ambientes saudáveis para trabalhar, na tua percepção? E o que é... Porque felicidade e saúde mental estão completamente ligados. Não estou nem falando ainda da saúde física. O que a gente pode fazer para ter escolas como um lugar mais agradável para viver, conviver e trabalhar? Porque você tem o autor, aquele Marc Augé, ele tem um livro muito legal que chama Não Lugares. Então ele fala, por exemplo, aeroporto, rodoviária, é um não lugar, ninguém quer ficar lá, ai que delícia, vamos almoçar no aeroporto, né? Uma rodoviária, raramente. As escolas, na tua percepção, têm se tornado lugares ou não lugares? Vamos começar pelo lugar no sentido próprio da palavra. É o que você falou, tá claro, sala dos professores. É o tempo de descanso. Aí você usa o tempo do ócio. Então, aula vaga. Você bota para fazer alguma coisa o professor. O nome já está falando, é aula vaga. Usa. Aí pega os móveis velhos que estão lá no meu sítio e bota na sala dos professores. Isso é verdade. Você concorda que a maioria das salas dos professores é feia? Não, os móveis do sítio que trocaram e colocaram lá na chácara. Feio, escuro, feio. E, por exemplo, aquelas janelas que você tem, vamos utilizar essa janela para respirar. E peraí, tá fazendo nada? Bota para fazer alguma coisa. É coisa simples, tá? Não tem mágica, não tem... São coisas simples que podem mudar o ambiente. Eu lembro uma vez a Eliana que era diretora do Colégio Guilherme Dumont Vilares, onde eu comecei o trabalho de projeto de vida, né? Eu trabalhei lá 11 felizes anos. Eu lembro uma vez, ela entrou na sala dos professores, colocou um banquinho, subiu. Ela era pequenininha, né? Aí ela subiu. Pessoal! Aí ela falou, eu quero dizer para vocês que hoje eu vi uma cena linda. A professora de biologia fez uma reflexão com os alunos e ela ficou lá 2 minutos, mas ninguém entendia e ela estava elogiando a professora.
ela estava valorizando a professora. Ela estava colocando a professora como alguém muito especial e que fez algo extraordinário. Então eu lembro que ela fazia isso, que é justamente essa explicitude do bem, do belo, do bom, que são valores que a gente precisa resgatar, né, Cristiano? Porque você falou uma coisa muito importante. A escola foca muito no aluno que não aprendeu, no pai que não pagou e no professor que atrasou. Mas e o cara que está lá todo dia fazendo bem feito? Quem é que chega para ele, parabéns, obrigado, gostei, foi muito bom, compartilha com teu colega? E aquele que não existe? Porque vamos falar da minha especialidade, o adulto. Dentro de um grupo, óbvio que você não tem controle sobre as suas emoções. Tem gente que você tem mais afinidade. Tem gente que você tem menos afinidade. E tem aquelas pessoas que você acaba não enxergando, né? E eu acho importante, como líder, ter uma equidade. Então, as pessoas que você tem mais vínculo, você acaba se aproximando mais. As pessoas que dão trabalho, você também acaba se aproximando mais. Sim. E o meio? E o meio? Tem uma atividade chamada mapa afetivo. É o seguinte, você coloca você coloca um calendário e a tua obrigação gruda no espelho do banheiro no final do dia. A tua obrigação, não, tua meta é fazer um elogio verdadeiro para todos os seus colaboradores. E vai ticando. Então eu preciso também me educar a olhar o bom. Hábito. Você tem que fazer o elogio. Tem gente que você tem... Eu faço isso direto. Mas você não elogia... Porque tem gente que pensa, mas se eu elogiar o cara vai folgar, se eu elogiar ele vai se acomodar. Tem gente que pensa assim. Não, mas não faz sentido nenhum, né? Não. Elogio não tem contraindicação, tá? Poucas coisas não tem contraindicação. Mas aí o cara não no vai mundo. se acomodar. Mas não, muito pelo contrário, ele vai se motivar. Não tem relação disso, não tem relação. Faz o teste, você vai colocando os nomes das pessoas e você pode até melhorar. Quando você faz uma crítica, você também escreve. Gente, em janeiro eu fui o internacional, eu ganhei o prêmio internacional de crítica. Aí caiu a ficha, falei, peraí, eu criei o hábito errado, estava de mau humor e acabou eu delegando a responsabilidade do meu mau humor. Então, faça isso, coloca os elogios e coloca o porquê que você elogiou. Sabe o que é ruim? Tem pessoas que você demora, fala, putz, eu não tenho que elogiar. Todo mundo é melhor do que pior. Todo mundo é melhor do que pior. E por que eu não estou enxergando? Geração de hábito. 3 meses para gerar esse novo hábito. Me conta uma escola que você viu que o professor é motivado, tem um brilho no olho. O que esse professor faz? Você vive nesse meio, você tem tua equipe gigantesca nesse Brasil todo. Me conta 2, 3 práticas que você viu. Você fala, cara, esses professores fazem isso e dá certo. Porque na OPE a gente busca mimar, cuidar, acolher, incentivar e ajudar esse professor a ter relevância. Porque ele é um promotor de mudança para uma criança, para um adolescente. A gente, quando fala de projeto de vida, a gente se dedica muito a fazer esse professor acreditar em si, se aperfeiçoar. Você, o que você vê como práticas inspiradoras? Sabe uma coisa que me chama a atenção? Tem uma escola, nós temos aqui uma audiência do Brasil todo, aqui em São Paulo tem o Morumbi, certo? E tem uma escola nossa que está com a gente, acho que uns 20, a Rabbit tem 28 anos, está com uns 25 anos. E abriu uma escola do lado da outra, escolas com infraestruturas maravilhosas, ela não perde aluno. Escola grande, não perde aluno. Qual que é inacreditável? Abriu uma do lado, metade do valor. A outra foi comprada também, está ganhando um monte de coisa. E por que ela não perde aluno? Qualidade pedagógica, qualidade do trabalho, metodologias modernas, etc. E eu percebo o clima mais legal. Eu visito muita escola. Já visitei, eu estava contando esses dias, mais de 1.500 escolas. Uau. Você sente quando eu entro, nesse caso, em outros casos Tem uma também. energia, né? É uma coisa que é subliminar, que você não percebe. E sorriso, né? E sorriso. Oi, tudo bem? Cumprimento. É perceptível isso. Sabe que nessa escola, qual que é o diferencial? Os coordenadores são muito presentes. Muito. Então, próximo. E são pessoas super educadas e sorridentes. O líder passa isso para o grupo. Coisa simples, hein?
Coisa Interessante isso que você está falando. Eu lembro na formação que eu fiz há uns anos atrás em Ciência da Felicidade, o Tal Shahar falava muito sobre happier schools, happier companies, happier lives, né? Sobre a importância da gente entender que a felicidade não é um luxo. A felicidade, na verdade, é a base para o sucesso. Porque muitas vezes as pessoas pensam, né, o sucesso gera felicidade. Ele mostra cientificamente como é o contrário. É a felicidade que nos aproxima do sucesso. Eu concordo com você completamente que uma escola feliz tem resultados melhores. Agora, a gente está indo para a parte final da nossa conversa. Vamos deixar algumas dicas para construir um ambiente feliz para trabalhar? Porque o que não fazer... É fácil. Faz. Vamos lá. Gritar, não olhar, viver na emergência, pagar mal, só reclamar, né? Só apontar problema, não capacitar. Está posto. Vamos levantar aqui 5 tarefas para a gente construir uma escola feliz? Vamos pensar juntos, se a gente pudesse criar aqui 5 fatores impactantes na formação de uma escola feliz e saudável. Eu vou dizer uma, vamos cada um dizer uma? Vamos. Vamos lá, eu diria um calendário de formação continuada. Ponto. Seja, vamos todo mundo ler um livro e discutir uma vez por mês, seja cada grupo escolhe um livro e compartilha. Investir nisso. Tem 1000 maneiras, mas tem que ter alguém que vai capacitar os meus professores, seja com metodologia ativa, seja com temática... Concorda? Vamos colocar isso como uma cláusula pétrea? Sim. Vamos lá, fala uma. Reduzir a ansiedade dos líderes. A ansiedade se propaga com uma velocidade inacreditável. Sim. Como que você reduz? Aquilo que eu falo, nós começamos nossa conversa, que é não ter a sensação de missão não cumprida todos os dias. E aí tem gestão de tempo. Aqui, vamos repetir. Horário fixo, reuniões com prioridade. Todo setor tem que ter uma reunião. Constância, né? Sempre com constância. Ata e pauta, sempre. E com planejamento. Com antecedência. Vamos fazer um negócio? Vai ter agora o quê? Dia das Mães? Vamos começar a olhar agora. Vamos fazer um planejamento? E outra coisa, meta objetivo. Meta diferente de objetivo. Você tem um objetivo final importante, subdivide isso por semana e vai cumprindo as metas. Porque errou aqui, você volta. Ou seja, qual é a minha partitura? Você errou aqui, você volta uma semana. Você errou ali, você vai dar bronca em todo mundo. Você vai... E as pessoas, quanto mais bronca você dá, mais insegura ela fica. E quanto mais insegura ela fica, mais ela erra. Claro. Eu vou falar mais uma, depois você fala mais uma. Eu já falei um monte ao mesmo tempo. Eu criaria um comitê de saúde mental. Que tem 1000 maneiras. Você pode ter um professor de literatura que vai compartilhar com os colegas textos, reflexões, livros, poesias que tocam a alma. Você pode ter o professor de matemática que vai trazer dados e estatísticas sobre hábitos que não funcionam versus hábitos que ajudam. Você pode ter um professor de biologia ou a turma de educação física que vai falar sobre dormir melhor. Porque a gente vive hoje uma pandemia de exaustão, Cristian, e a gente não lembra que muitas vezes é porque dorme com o celular na cama, é porque já acorda e abre o celular. Mas quem é que está falando disso? Outro dia eu ouvi, por exemplo, um ensinamento muito interessante. A gente hoje fala muito da dopamina, né? Só que a gente esquece que dopamina tem um limite por dia. Você sabia disso? Não é que é infinito. Agora, se você já dorme mal, acorda e vai para o celular e vê notícia ruim, hiperestímulo, imagem, rolagem infinita, a tua dopamina é como se você pegasse um limão e fosse espremendo, você já chega na escola, depois de ver tanta notícia ou tanta imagem incrível nas redes sociais, você já espremeu o teu limão. E aí você tomou café logo na primeira hora do dia, quando o teu nível de cortisol ainda estava muito alto. E aí que faz? Esses maus hábitos de higiene do sono, só isso isoladamente já faz com que o cérebro chegue drenado na escola. O cara já chega no modo zumbi. Mas por que não chamar os professores de biologia, de educação física, ou uma mãe, um pai que é psicólogo, para cuidar da saúde mental desse professor, pelo amor de Deus, fazer uma campanha anti-sedentarismo.
fazer uma campanha anti-obesidade. Ah, gordofobia não, é salutogênese. A gente vê muito professor com sobrepeso, muito professor colheira, muito professor comendo mal, sedentário. E aí é uma qualidade de vida muito ruim. O cara está doente, mas quem é que está cuidando dele? Concorda? Vamos colocar na 100%. nossa pauta. E às vezes tem no meu bairro uma faculdade de psicologia. Por que eu não trago alunos de psicologia para conversar com esses professores? Às vezes tem do lado uma clínica de fisioterapia. Escuta, você não quer fazer aqui uma sala de descompressão para fazer um relaxamento para meus professores? Ah, mas isso é custo aí de novo, né? É custo ou isso é recurso? Investimento. Né? O que mais você colocaria aí como a pauta para happier schools? Vamos pensar o seguinte: lucratividade da escola está menor. Tá. Muito. Oh, escola, de tudo. O que hoje está dando muito mais não, lucro? não tenha dúvida nenhuma. As escolas perderam 25% deram 25% na pandemia de desconto. Recuperaram 12%. Então, assim, a lucratividade de uma escola média está em torno de 8% a 15%. É muito baixo. Então, a hora que você for investir, foca na atividade core. Boa. Tenho pouco investimento. Aonde eu vou investir? O que é atividade core? É professor em sala de aula. O que sobrar, Cara, a gente... o que sobrar, você pega a Revit e contrata a gente. Eu te amo, eu amo o teu trabalho, porque você fala preto no branco. Você não fica com mimimi. É isso. É isso, é dar o caminho. Eu vou colocar uma última, se você quiser colocar uma última. Criar um comitê de educação familiar. Que pode ser composto por educadores e familiares, que vão falar de mesada, vão falar de mimo, vão falar de superproteção, vão falar de higiene do sono, vão falar de lição de casa, vão falar de competência socioemocional, para ajudar a tirar um pouco do peso do professor e da própria equipe, os pais e mães que não estão hoje tendo referência clara de como educar. Você concorda com isso? Quanto vai custar criar um comitê de educação familiar? Meia dúzia de familiares, 3, 4 professores, a cada 3 meses vocês se reúnem para fazer uma curadoria de conteúdo, para compartilhar boas práticas, para fazer um eco de proteção com as famílias. Faz sentido isso? Nossa, tudo a ver. E vamos dar continuidade, então, falando de família. Essa pesquisa que nós recebemos ontem foi o melhor índice de rematrícula que eu me lembro, dos últimos 10 anos. Boa notícia, hein? 83% de rematrícula. Os pais são muito felizes, eles gostam da escola. Gostam mais, assim, eles valorizam mais do que os próprios líderes. Porque no dia a dia a gente sabe o que acontece, né? Então você acaba baixando um pouco aqueles pequenos detalhes e tal. O pai gosta da escola. Então vamos parar de querer ler a mente dos pais e achar, porque aí você lê a mente, você dá desconto, você fica achando, dá bronca, você achando. quer mudar a metodologia porque o pai fala, você fica frustrado. Então, assim, os pais gostam sim de estudar na tua escola. Você tem alguma dúvida? Faz um NPS, faz uma pesquisa só para ratificar que a escola está no caminho certo. Percentual, 1.480 escolas, o melhor índice de rematrícula dos últimos 10 anos. Uau. Vocês estão fazendo um trabalho certo. Parabéns. Que máximo, que bom. Para a gente finalizar, o que você diria que vai ser do nosso mundo educacional daqui a 5, 10 anos? Para onde você acha que a gente está caminhando, Cristiano? Eu estou otimista, justamente por dado estatístico. Né? Eu sou da área de gestão, né? Nós somos uma consultoria, e nos últimos 3 anos o índice de rematrícula tem melhorado. Se o índice de rematrícula melhorado, significa o quê? Que os pais estão mais satisfeitos. E um dos motivos, ou talvez o principal motivo que o pai fica satisfeito, é porque o aluno está satisfeito. Então, assim, nós estamos no caminho certo. Tem um monte de coisa para melhorar. Mas, principalmente depois da pandemia, caiu a ficha que a prioridade é a sala de aula. Então, nós estamos dando um passo para trás nas questões metodológicas, mas 10 passos para frente. Eu só quero dar os parabéns, porque eu fiquei muito feliz com esse número. E o mercado vai crescer 7%, viu? Só tenho boa notícia hoje. Parabéns. Você vê, ser humano, como a gente precisa colocar o coração no lugar certo. Você vê como tem caminhos, né? Cristian, eu fico muito feliz de você ter estado aqui.
eu vejo que às vezes a gente fica perdido, né, entre o mundo perfeitinho das redes sociais que ninguém tem e esse mundo pavoroso dos noticiários que também ninguém vive nele. E você trouxe hoje aqui um choque de realismo, um choque de caminhos, de oportunidades. Você tem feito uma contribuição incrível para essa nação, porque no fim do dia você está contribuindo para que as escolas cresçam, você está contribuindo para que o trabalho de alguma forma se dignifique. Você está contribuindo junto com o teu time da Rabbit para o progresso desse país. Então, digo aqui em nome de todo o time da OPE, da FTD, parabéns. Obrigado. Pelo que vocês têm feito de legado pelo Brasil, parabéns pelo que vocês têm mudado de mentalidades de gestores que impactam professores, toda a comunidade escolar. E muito obrigado pela tua generosidade aqui em compartilhar o que você está vendo e mostrar que há caminhos e que há possibilidades. Lembrando, né, eu deixo essa como minha última mensagem, se você quiser trazer a tua também, lembrando que a humildade, o desejo de aprender, o desejo de se rever não é uma fraqueza. A humildade é fortaleza, é a mãe da sabedoria. Só quero agradecer. Muito obrigado. Ô, meu amigo, muito Adorei obrigado, bastante. viu? Muito Obrigado. 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 Você viu que papo legal, que cara incrível. Adorei também. E que a gente tem caminhos. E principalmente que a gente vai construir um novo. O futuro não está posto, né, Cristian? Não. Valeu, obrigado.